O Brasil é um país marcado por uma enorme diversidade cultural, e isso se reflete também nos chamados rituais de passagem, práticas que simbolizam momentos importantes da vida, como o nascimento, a entrada na vida adulta, o casamento ou até a morte. Em cada região do país, esses rituais assumem formas diferentes, influenciados pelas tradições indígenas, africanas e europeias que compõem a nossa cultura. Mais do que cerimônias, eles carregam significados profundos, ligados à identidade, à espiritualidade e à forma como cada povo entende a vida e suas transformações. Agora, vamos conhecer algum desses rituais e entender o que eles representam em diferentes partes do Brasil. O toré é um ritual tradicional praticado por diversos povos indígenas do Nordeste do Brasil e costuma acontecer em espaços abertos, em contato direto com a natureza, reforçando a ligação entre a comunidade e a terra. Tudo começa com a organização dos participantes, que se posicionam formando uma roda. Esse formato tem um significado importante, representa união, igualdade e a ideia de coletividade, onde todos compartilham o mesmo espaço e a mesma energia. Com o início do ritual, surgem os movimentos marcados dos pés no chão, firmes e repetitivos. Ao mesmo tempo, começam os cantos conhecidos como toantes, que carregam histórias, ensinamentos e elementos da espiritualidade indígena. O som do maracá acompanha o ritmo, funcionando como um guia que mantém a harmonia entre os participantes. Aos poucos, os movimentos e as vozes se tornam sincronizados, criando uma forte sensação de unidade. Mais do que uma dança, o toré é um momento de conexão profunda com a natureza, com os ancestrais e com os chamados encantados, que fazem parte da dimensão espiritual desses povos. Assim, o ritual se mantém vivo ao longo do tempo, sendo uma expressão de identidade, tradição e resistência cultural, transmitida de geração em geração. Você sabia que o povo Guarani, que vive aqui no sul do Brasil, o nome de uma pessoa não é escolhido pelos pais? Ele é revelado em um ritual sagrado de passagem chamado Nemongarai. Esse é o ritual do batismo do milho das crianças. Ele acontece na UP, a casa de reza, sob a liderança do pajé. Para os guaranis, a criança só se torna uma pessoa completa quando o pajé, através da reza e do uso do cachimbo sagrado, descobre o seu nome de alma. No vídeo que estamos vendo, o som do coral e o ritmo do tacuapu, aquele bastão de bambu batido no chão, servem para conectar os jovens com o mundo espiritual. Eles usam milho branco e água para purificar o corpo e fortalecer o espírito. Mais do que uma festa, o Nemongarai é um ritmo de resistência, um momento em que a nova geração assume sua identidade e garante que a cultura guarani continue viva e forte. Isso é a ancestralidade do nosso sul brasileiro. Passando para o norte, agora eu vou falar sobre o ritual de passagem da tucandeira, uma tradição indígena marcante da Amazônia. O ritual da tucandeira não possui uma data exata de surgimento. É uma prática ancestral transmitida oralmente de geração em geração há séculos, sendo parte da cultura tradicional dos povos indígenas da região amazônica. Ele foi criado e é praticado pelo povo indígena Sateré Maué, que vive principalmente no estado do Amazonas. Para esse povo, o ritual é essencial na formação dos jovens. O principal objetivo do ritual é marcar a transição da infância para a vida adulta. Além disso, ele serve para testar a coragem, a resistência física e a capacidade de suportar a dor. Também é visto como uma forma de proteção espiritual e até como um remédio tradicional contra doenças. Para a organização e realização do ritual, tudo começa com a preparação das formigas tucandeiras, que são coletadas e colocadas em luvas de palha chamadas saripé. Antes disso, elas passam por um processo que as deixa temporariamente menos ativas. No dia da cerimônia, a comunidade se reúne com cantos e danças. Os jovens então colocam as mãos dentro das luvas por cerca de 10 a 15 minutos, recebendo várias ferroadas. Esse processo não acontece apenas uma vez, ele precisa ser repetido diversas vezes ao longo da juventude para que o jovem seja considerado plenamente preparado. Culturalmente, o ritual é extremamente importante.
Ele representa identidade, resistência e conexão com os antepassados. Além disso, define o papel social do indivíduo dentro da comunidade, marcando sua passagem para as responsabilidades adultas, como formar família e defender seu povo. Bom dia, me chamo Anderson e vou falar sobre um ritual de passagem indígena que acontece no centro-oeste do país, em Mato Grosso, no território indígena Xingu, onde habita o povo indígena Uaujá, com 6 diferentes aldeias, onde temos um ritual de passagem muito interessante, em que os meninos e meninas em puberdade passam por uma reclusão da aldeia. Essa reclusão ocorre com o objetivo de amadurecer e desenvolver fisicamente e socialmente os jovens. Este ritual de passagem acontece na puberdade do indivíduo, sendo para as meninas uma única vez em sua vida, logo após a sua primeira menstruação, e para os meninos no momento em que seus pais decidirem, mas podendo ocorrer mais de uma vez caso os objetivos não tenham sido concluídos. A realização deste ritual é feita de diferente forma para os meninos e para as meninas. Para os meninos, um dia antes da sua reclusão, bebem um chá feito com uma planta que eles mesmos buscaram, não podendo se alimentar de nada, e no próximo dia são finalmente reclusos em um quarto. Para as meninas, no instante da sua primeira menstruação, devem ficar sentadas até um familiar buscá-la e dar-lhe banho. Os presentes são entregues para os moradores e ela é levada para o centro da aldeia para participar de uma cerimônia, não podendo se alimentar de algumas comidas até que o seu sangue desça, e após isso são reclusas também em um quarto. Uma vez que já estão reclusos, sua alimentação é restrita para o seu crescimento físico. Utilizam faixas nas partes onde os corpos deverão crescer, apenas têm contato com seus familiares mais próximos e só podem sair de seus quartos à noite, sem que sejam vistos para fazer suas necessidades fisiológicas. Neste processo de reclusão, praticam diversas atividades que devem ser aprendidas para a sua vida adulta, mesmo que eles já saibam praticar essas atividades desde pequenos. Ao fim do período de reclusão, que pode ir de meses a anos, os reclusos participam de cerimônias e podem seguir normalmente com suas vidas. Este ritual pode ocorrer de diferentes formas de aldeia para aldeia, mas no geral é um símbolo de transformação na vida do menino ou da menina da comunidade, assim funcionando como uma forma de dar continuidade à tradição e atividades feitas pelo povo Uaujá. Sou índio caxixó, no Rio eu não vivo só. Sou índio caxixó, no Rio não vivo só. Hey, hey, haru, hey, 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 haru, oh. Hey, hey, haru, hey, 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 haru, oh. O rito de passagem do povo caxixó é uma prática profundamente ligada à memória, à ancestralidade e à espiritualidade da comunidade. Ele acontece como um momento coletivo, geralmente em datas simbólicas como no Dia dos Finados, reunindo membros da comunidade em um ambiente específico de respeito e significado. Mais do que uma cerimônia, é um reencontro entre presente e passado. Durante o ritual, a comunidade se desloca até lugares considerados sagrados, como a chamada Cova do Cacique. Esse ato não é apenas simbólico, ele representa a valorização das lideranças que vieram antes e o reconhecimento de tudo que foi transmitido ao longo das gerações. Ao longo da cerimônia, é possível perceber um clima de respeito, silêncio e concentração. Os gestos são simples, mas carregados de significado. Caminhar até o local sagrado, permanecer ali, lembrar e honrar. Esse ritual funciona como uma ponte entre gerações. Ele reafirma a identidade do povo caxixó, mantendo vivos seus conhecimentos, suas crenças e sua ligação com os ancestrais. Assim, mais do que lembrar aqueles que partiram, o ritual de passagem caxixó fortalece a comunidade da cultura, mostrando que a história desse povo não ficou no passado,
ela continua viva no presente, sendo praticada e transmitida.